Olá a todos, eu vou falar nesse vídeo um pouquinho sobre os números complexos e algumas operações envolvendo eles. Bom, tudo começa, gente, com a unidade imaginária ou número imaginário i. O número imaginário i, ele é um número criado, ele é um número abstrato, criado para representar a raiz quadrada de menos 1. Ou de uma maneira equivalente, a gente pode escrever que i é criado de maneira que i2 é igual a menos 1. Tudo isso para a gente poder calcular raiz quadrada de números negativos. Então, raiz quadrada de menos 36 é o número que vezes ele mesmo dá 36, menos 36, pensando nessa definição, o 6i dá certo, porque 6i vezes 6i é igual a 36 e 2, como i2 é igual a menos 1, menos 36. Então, a gente consegue calcular raiz quadrada de qualquer número negativo. De uma maneira prática, é só a gente calcular a raiz quadrada do número, fingindo que não tem o sinal de menos, e depois jogar a letra i na frente. Com isso, a gente consegue também calcular raízes de equações de qualquer de equação de segundo grau, mesmo se o delta for negativo, né? A gente consegue resolver qualquer equação de segundo grau, permitindo que as raízes sejam complexas. Então, se a gente está trabalhando no conjunto dos números complexos, o delta aqui é menos 36 e as raízes são menos b, mais ou menos raiz de menos 36, que é igual a 6i, sobre 2a. Então, a gente ganha aí duas raízes complexas, menos 1 mais 3i e menos 1 menos 3i. Então, esses são os números, são dois números que se você jogar lá na equação, x2 mais 2x mais 10, a resposta da conta vai dar zero. Eles zeram aquela sentença. Bom, e o que são os números complexos? São justamente números dessa forma aqui. Números dessa forma são números que a gente pode escrever da forma a mais bi. A é um número real e o b também é um número real. E o i é a unidade imaginária que a gente cria, que tem a propriedade de que i2, i elevado a 2, é igual a menos 1. Então, com isso, a gente cria o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos é o conjunto dos números da forma a mais bi, sendo que a, b são números reais e i é a unidade imaginária. Vou colocar aqui 2 é igual a menos 1. Então, esse conjunto é o conjunto dos números complexos. Bom, a primeira observação que a gente tem que fazer é que todo número real é também um número complexo. Pega, por exemplo, o número 2. 2 a gente pode escrever como 2 mais 0 vezes i. Usando a propriedade, né, gente, de que 0 vezes qualquer número é igual a 0. Inclusive, se esse número for i. Bom, com isso, o 2 a gente consegue escrever ele da forma a mais bi. O a é igual a 2 e o b é igual a 0. Então, 2 é um número complexo. E usando o mesmo raciocínio, qualquer número real, pode ser irracional, racional, também é um número complexo. Bom, essa letra A, ela tem nome e a letra B também tem nome. De uma maneira geral, um número complexo, a gente vai usar bastante a letra Z para indicar números complexos. Então, o número complexo Z é um número da forma A mais BI, e A e B têm nomes. A é chamado de parte real, e o B é chamado de parte imaginária. São nomes que a gente cria aí junto com os números complexos. E tem uma notação também. A gente diz que real de Z é a mesma coisa que dizer parte real de Z. É igual a A. E parte imaginária de Z, a gente indica por imaginária de Z, que é igual a B. Então, os números complexos envolvem números
reais, mas envolvem também números que não são reais. Basta o b ser diferente de zero. Se o b é diferente de zero, já não é um número real porque vai ter parte imaginária não nula. Alguns números complexos aparecem bastante, que são os números imaginários puros, né? Números imaginários puros são números complexos que não têm, na verdade não é que não tem, né? Cuja parte real é zero. Por exemplo, 9i, 6i, menos 20i. São números complexos imaginários puros. Imaginários puros é porque a parte real deles é igual a zero. Então eles recebem aí esse número. Bom, então nós vamos começar agora que a gente já definiu o que são os números complexos, vendo alguns tópicos básicos. Primeiro, gente, quando que um número complexo vai ser igual a outro? Se a gente tem um número complexo Z1, que é A1 mais B1 vezes I, e um número complexo Z2, que tem a sua parte real e a sua parte imaginária, a gente tem que definir quando esses números vão ser iguais. E nós vamos definir assim: esses dois números vão ser iguais, dois números complexos são iguais, se somente se, ou seja, uma definição, tem que acontecer o seguinte: eles têm que ter a mesma parte real e eles têm que ter a mesma parte imaginária. Bom, gente, só reforçando que parte imaginária não é BI. A parte imaginária a gente chama de parte imaginária o B. Então a parte real é A e parte imaginária é B. Às vezes essa confusão é bem comum. Isso a gente ajuda a gente a resolver já alguns problemas. Por exemplo, vamos supor que a gente quer descobrir os valores de x e y, tais que vale a essa igualdade aqui. Então a pergunta é, para valer essa igualdade, x e y tem que ser quanto? Isso é uma equação aí, já envolvendo números complexos. Então, para a gente resolver, a gente usa a definição de igualdade de números complexos. A gente tem um número complexo do lado direito e um número complexo do lado esquerdo. O número complexo do lado direito está fácil, a parte real dele é 3 e a parte imaginária é 5. Do lado esquerdo, o número complexo é um número complexo cuja parte real, gente, aqui não está grudado no i. A parte real é 4y mais 1 e a parte imaginária é 2x. Só troquei a ordem aí que a gente consegue enxergar melhor quem é a parte real e a parte imaginária. Então, para esses dois números complexos serem iguais, a parte real do primeiro número tem que ser igual à parte real do segundo número. Então, 4y mais 1 tem que ser igual a 3. E a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. 2x tem que ser igual a 5. E aí a gente ganha que y é igual a meio e x é igual a 5 meios. Então é uma aplicação aí de igualdade de números complexos. A gente consegue resolver esses probleminhas aí. Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho das operações. As operações de números complexos tem várias operações, nós vamos começar falando nesse vídeo algumas, e outras a gente tem que deixar para depois, só depois que a gente vê a forma polar. Bom, nós vamos começar falando de adição e multiplicação. Na verdade, inclui a subtração também. Vamos começar por um exemplo. Como que a gente soma, subtrai e multiplica números complexos? Então, eu coloquei um exemplo aí, Z1 é um número complexo 2 mais 4i e Z2 é um número complexo menos 3 mais 8i. E eu quero encontrar Z1 mais Z2. Então, Z1 mais Z2 é fazer 2 mais 4i somado com o segundo número, que é isso. A princípio eu poderia colocar parênteses aqui, mas colocar parênteses e não colocar nada antes do parênteses dá na mesma de não colocar o parênteses. Bom, então eu tenho que resolver essa soma. Como que a gente faz soma de números complexos? Fazendo soma
como se fosse o i, como se fosse uma letra qualquer, né? Quando a gente faz expressões algébricas, só pode somar e subtrair termos que são semelhantes, ou seja, tudo que está com i a gente pode somar e subtrair, com tudo que tem i. E tudo que não tem i a gente pode somar e subtrair. Bom, então eu vou eliminar esse parênteses. E eu só posso juntar termos semelhantes. Então, o 2 com o menos 3, eles são semelhantes porque eles não têm a letra i, menos 1. E junto o 4i com 8i dá 12i. Pronto, simples assim. Então, a soma, eu vou fazer a subtração aqui, não foi pedido no exercício, vou chamar isso aqui de A.1. Se fosse fazer subtração, a mesma coisa. Menos 2 mais 4i, elimina o parênteses, mais 3 menos 8i, e junta. O 2 junta com 3, eles não têm a letra i, dá 5, e o 4i junta com menos 8i, fico devendo 4, né? Então menos 4i. Então soma e subtração é de uma maneira bem imediata, né? A gente soma fingindo que a letra i é uma letra qualquer. Pode fingir que é x, se fosse x no lugar do i, a gente ia fazer o mesmo procedimento. A multiplicação, então nós vamos fazer agora z1 vezes z2, né? Então, mais 4i multiplicado por menos 3 mais 8i. Então, para fazer essa multiplicação, vale também a propriedade distributiva, e a gente vai fazer a multiplicação também como se fosse uma expressão algébrica. A diferença é que a gente tem que lembrar que toda vez que aparecer uma potência de i, a gente consegue manipular essa potência. Se aparecer i2, a gente vai escrever que isso é igual a menos 1. Se aparecer, por exemplo, i3, aí você tem que lembrar que i3 é i2 vezes i, que é igual a menos i. Então, no i3 você substitui por menos i. E por aí vai. Bom, nesse caso, então, usando a propriedade distributiva, 2 vezes menos 3 dá menos 6. 2 vezes 8i mais 16i. 4i vezes menos 3, menos 12. Já estou fazendo aqui agora. 4i vezes menos 3, menos 12i. E 4i vezes 8i, aí muita atenção, 4 vezes 8 vai dar 32. I vezes i dá i2. E agora a gente tem que lembrar que i2 é igual a menos 1. Então, onde aparecer i2, eu vou ganhar, na verdade, menos 1. Vai ficar menos 6 mais 16i, menos 12i, menos 32. Pronto, e agora a gente caiu numa expressão envolvendo soma e subtração de números complexos. Então, basta a gente juntar tudo que não tem i. Menos 6 menos 32 dá menos 38. E 16 menos 12 vai dar mais 4i. Então, pronto. É assim que a gente faz soma, subtração e multiplicação de números complexos. A divisão nós vamos falar dela daqui a pouquinho. A gente precisa falar de conjugado primeiro. Então, vamos falar de conjugado de números complexos. Bom, dado o número complexo, gente, a mais bi, o conjugado do número complexo, então, conjugado de z, ele é indicado pelo z com uma barrinha em cima, nada mais é do que a menos bi. Então eu vou trocar, jogar o menos, gente, é trocar sinal, né?
Isso é jogar menos na frente. Então a diferença é que onde está mais VI vira menos BI. Isso a gente chama de conjugado. Repara que quando eu tirei raízes aqui, ó, isso é uma propriedade. Quando as raízes de uma equação de segundo grau dá um número complexo, isso sempre vai acontecer. Sempre vão dar números complexos, que a gente diz que são números complexos conjugados um do outro. A parte real é idêntica e a parte imaginária troca o sinal. Então, esse número complexo aqui de cima é o conjugado do número complexo de baixo e vice-versa. Um é conjugado do outro, porque um pode ser obtido a partir do outro, trocando o sinal ali da parte imaginária. Isso é justamente a definição de ser conjugado. Então, se você tem um número complexo, z é igual a 3 mais 3i. O conjugado de z, então é um vocabulário, né? A gente tem que acostumar com ele. É o mesmo número, né? A gente mantém a parte real, só que troca o sinal da parte imaginária. Isso é o conjugado de z. E se aqui fosse negativo, o conjugado de z é igual a menos 2 mais 5i. Então, isso é a definição de conjugado. Conjugado auxilia a gente em diversas operações. Eu vou passar para vocês aqui algumas propriedades do conjugado, mas a gente não precisa decorar, né? A gente precisa saber que elas existem e consultar quando for necessário. Então, algumas delas a gente acaba acostumando. Resumindo, gente, o conjugado ele tem todas as propriedades boas que você pode imaginar. Tá? Você pode distribuir o conjugado para a soma e para a subtração. Então, se você quer calcular o conjugado de uma soma, você pode calcular o conjugado de cada parcela da soma primeiro e depois faz a soma. Tá? Então, do lado esquerdo você soma e calcula o conjugado. Do lado direito você calcula o conjugado primeiro e depois você soma. E a propriedade está dizendo que tanto faz. Tá? A mesma coisa vale na subtração. E na multiplicação também vale isso. Né? Você quer fazer o conjugado de um produto, você pode fazer o produto, depois faz o conjugado da resposta, ou você faz o conjugado de cada um dos fatores e depois faz a multiplicação. E vale para a divisão também. A divisão nem falei sobre ela ainda, mas já vale a propriedade. E aqui tem uma propriedade óbvia. Né? Fazer conjugado do conjugado dá o próprio número, porque quando você faz o conjugado uma vez, você troca o sinal da parte imaginária. Se você fizer o conjugado de novo, você vai trocar o sinal de novo. Trocar o sinal duas vezes é manter o sinal. Então, essas são propriedades do conjugado. Agora nós vamos falar da operação que está faltando, das 4 básicas, que é a divisão. O conjugado ajuda a gente a escrever como é feita a divisão. Bom, então vou pegar um exemplo aqui. Divisão. Vou inventar aqui agora. Seja Z1 um número complexo 2 mais 3i. E Z2 um número complexo menos 1 menos 5i. A divisão de dois números complexos nós vamos indicar da forma fracionária. Então, divisão de Z1 por Z2, vou fazer Z1 sobre, escrever Z1 sobre Z2. Pode aparecer com símbolo de divisão também, mas é bem mais raro, né? A gente acaba usando o traço de fração para indicar a divisão quase sempre. A divisão de números complexos só pode ser feita se o denominador for diferente de zero. Então, Z2 tem que ser diferente de zero. Então, divisão por zero não existe nos números reais e também não existe nos números complexos.
É possível definir uma divisão por zero nos números complexos, estendendo os números complexos. Aí você tem que criar um número chamado de infinito. Isso é feito e é formalizado. Mas trabalhando só nos números complexos, não falando nada além disso, não existe divisão por zero. Bom, então como que vai ser feita essa divisão? Fazer Z1 sobre Z2 é fazer 2 mais 3i sobre menos 1 menos 5i. Bom, a resposta da divisão, gente, a gente tem que desenvolver essa conta e chegar numa coisa A mais BI. Nosso objetivo é fazer divisão, então, para a gente. Qual que é o sentido da divisão? É manipular essa expressão e chegar numa expressão dessa forma. Existe uma receita para fazer isso. Repara que dessa forma aqui, ó, que é onde a gente quer chegar, não existe número imaginário no denominador. Você pode até ter esse número A aqui, que é a parte real, um número fracionário, e a letra B também pode ser um número fracionário, mas o I ele não aparece no denominador. Então, fazer divisão de números complexos, basicamente a estratégia que nós vamos utilizar é eliminar o I do denominador. E a maneira de fazer isso, tem uma receita para fazer isso, é multiplicar numerador e denominador. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. O conjugado do denominador é 1 mais 5i. E eu vou multiplicar a mesma coisa em cima. 1 mais 5i. Gente, essa conta ela aparece toda hora. Tá? Ela vai aparecer praticamente sempre. Aí eu vou fazer uma observação aqui, para a gente agilizar essa conta, pelo menos na parte de baixo. Toda vez que a gente tem que multiplicar A mais BI, multiplicar um número pelo seu conjugado, eu vou fazer essa conta só uma vez, né? Vou usar a propriedade distributiva. Vai ficar A vezes A dá A2, menos ABI mais ABI. Então, já fiz essa segunda distribuição, acabei de fazer essa, vou fazer essa aqui agora. Vai ficar menos B2 e 2. Sendo que I2 é igual a menos 1. E esse menos 1 vai juntar com menos do B2, vai ficar mais B2. Então, essa conta vai ficar. E repara que aqui vai cortar menos A vezes B vezes I, mais A vezes B vezes I. Então, vai ficar A2 mais B2. Então, toda vez que eu pego um número complexo e multiplico pelo seu conjugado, vou até escrever aqui novamente. A mais BI vezes A menos BI. Isso é uma fórmula que sempre vale. E observe que a gente consegue eliminar o I do denominador. Porque quando a gente pega o número complexo e multiplica pelo conjugado, a resposta não tem a letra I. Então, eu vou usar isso. Em cima, nós vamos ter que fazer a conta, mas pelo menos embaixo a gente já sabe que é A2, que é menos 1 ao quadrado, mais B2. Aí, para pegar o B, gente, tanto faz se você pega menos 5 ou mais 5, porque vai levar ao quadrado. Tá? Então, tanto faz. Mais 5 ao quadrado. Pronto. E em cima, nós vamos ter que realmente fazer a conta, usar a propriedade. Né? Então, vai dar menos 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 5i dá mais 10i. 3i vezes menos 1 dá menos 3i. E 3i vezes 5i dá 15 e 2. Pronto. Então, em cima, junta só o que tem i com o que tem i, e o que não tem i com o que não tem i. Lembrando que esse i2 aqui é igual a menos 1. Então, na verdade, aqui eu tenho menos 15. Então, vai ficar
menos 2 menos 15 dá menos 17. E 10i menos 3i dá mais 7i. Tudo isso, embaixo vai ficar 1 mais 25. 1 mais 25, 26. E aí, lembra que eu disse que o objetivo é escrever a resposta na forma A mais BI. Então é só separar. Menos 17, 26 avos, mais 7, 26 avos i. Então, a divisão nada mais é do que uma manipulação que você tem que fazer. A resposta dessa divisão, desses dois números complexos, é o número complexo menos 17, 26 avos, mais 7, 26 avos. Então, é assim que se faz a divisão, sempre. Tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Essa é a receita para a gente fazer divisão. Bom, e por último, existe algo que a gente usa bastante que é chamado inverso de um número complexo. Se o número complexo é diferente de zero, ele tem um inverso. O inverso é chamado, nada mais é do que fazer 1 sobre z. Bom, então isso daqui é chamado de inverso de z. Isso a gente usa bastante nos números reais, mas nos números complexos isso é chamado de recíproco de z. Então, o inverso ou recíproco de um número complexo nada mais é do que fazer 1 sobre z. E isso é uma divisão. Então, exemplo, vamos supor que a gente tem o número 3 menos 2i. Determinar o recíproco ou o inverso. E além disso, gente, eu não falei, mas isso daqui também é indicado como z elevado a menos 1. Tá? Então, 1 sobre z e z elevado a menos 1 é a mesma coisa. Então, determinar o recíproco de z nada mais é do que fazer 1 sobre 3 menos 2i. Como que faz essa conta? Multiplica numerador e denominador pelo conjugado do denominador. E aí, vou usar aquela história, aquela conta, né? A2 mais B2 ali no denominador. Então, o denominador vai ficar 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Em cima vai ficar 3 mais 2i. Bom, então vai ficar 3 mais 2i, o denominador fica 9 mais 4, que é 13. Então fica 3 13avos mais 2 13avos i. Esse é o inverso ou recíproco do número 3 menos 2i. Bom, gente, as outras operações que faltam, que é basicamente a potenciação e a radiciação. Tá? A gente já fez soma, subtração, multiplicação, divisão. Falta fazer potenciação e radiciação, né? Raiz enésima de um número complexo. Em geral, a gente faz a forma polar de um número complexo antes, para calcular e até para definir a radiciação. A potenciação, por enquanto, se aparece para você fazer a conta 1 mais 8i elevado a 3, você tem que lembrar que isso é 1 mais 8i vezes 1 mais 8i vezes 1 mais 8i. Tá? Então nem tem muito o que explicar. É só uma conta que é chata de fazer, né? Porque você tem que usar a propriedade distributiva várias vezes. Se quiser usar produto notável também vale, né? Os produtos notáveis todos valem para qualquer expressão algébrica, vai valer para os números complexos também. Mas nós vamos ver depois que quando as potências são muito grandes, né, a gente consegue, usando a forma polar dos números complexos, calculá-las mais facilmente. Então, no próximo vídeo, eu vou começar a falar da forma polar do número complexo, né, da representação geométrica dos números complexos, para depois a gente chegar aí nessas operações.